Então, aqui quem fala é Carlinhos Troll, segue aí. Descabelado, em lugar diferente. Não, na verdade esse aqui é o mesmo lugar, só tá o ângulo da câmera diferente. Porque eu tô fazendo uma live que já tá uns 5 dias rolando no Carlinhos Troll TV. Se não sabe o que é, já dá uma espiadinha no Carlinhos Troll TV. Uma live longuérrima, sem parar. Esse é mais um episódio do Aprendendo Inglês, episódio 2, que é o nosso reality show de um ano, meu e da senhora Troll, que a gente tá aprendendo inglês. Que a English Town conseguiu o curso pra gente, um pra mim e um pra senhora Troll, do ano inteiro. Então no vídeo eu falo um pouquinho da English Town, e no encerramento do vídeo eu dou algumas dicas de inglês que eu aprendi na English Town, compartilhando um pouco desse ensinamento que eu estou aprendendo na English Town. Combinado? Como vocês mesmos pediram, todo vídeo dá uma diquinha de inglês, então vamos fazer assim mesmo. Uma coisa que muita gente falou no vídeo anterior, no primeiro vídeo, foi: cara, tu tá indo nos Estados Unidos, pra que tu vai fazer inglês numa escola brasileira? A English Town não é brasileira, a English Town tem sedes no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Eu até hoje, já estamos indo para 2 meses de curso, né, senhora Troll? 2 meses de curso, a gente não cursou com um professor brasileiro ainda. Tu já cursou com algum? Nenhum professor brasileiro. Essa informação é que de repente tu tem porque tu tá achando que tu vê muito negócio de English Town no Brasil e tal, mas ela não é uma escola brasileira, é uma escola mundial. Tem professores do mundo inteiro. Quer ver? Eu vou dizer para a senhora Troll que tá aqui do lado, me dizer os professores que já cruzaram com ela na aula dela. Eu já tive professor mexicano, americano, da África, da Inglaterra, da Espanha. Algum brasileiro? Nunca, só alunos. Alunos, às vezes a gente cruza nas aulas particulares, nas salas de aula, tu tem salas de aula lá dentro. A grande maioria de americanos e ingleses. Pelo menos a grande maioria que eu cruzei, que a senhora Troll cruzou. E da mesma forma que tu tá fazendo o teu inglês de acordo com o teu avanço. Então se tu é um pouco mais esperto, tu termina antes. Tu não precisa guardar uma sala inteira de aula para terminar teu inglês. Tu não depende do acompanhamento da classe para terminar teu curso, entende? Tu pode avançar o mais rápido que tu conseguir, ou o mais devagar, se tu precisar retornar numa aula e fazer a aula de novo. Tu vai de acordo com o teu avanço próprio. Se tu é um cara tímido, assim que nem eu, e eu sou tímido, eu faço vídeo, mas sou extremamente tímido, quem me acompanha sabe. E não curte, de repente, ir numa sala de aula cheia de gente, de repente para ficar com vergonha de falar um inglês errado, essa é a vantagem de um curso online. Se tu errar, tu tá errando pra ti mesmo. Tu tá ali, tu e tu mesmo, na aula. Mesmo assim, tem salas de aula online. O que seriam essas salas de aula online? Tu entra numa sala, de hora em hora, né, senhora? Todas as horas tem um assunto de uma aula. Toda hora. Tipo, a 1 da tarde, 2, 3, Toda hora tem uma aula agendada. Aí qualquer aluno que quiser, entra lá nessa aula. Aí é exatamente como uma sala de aula normal. Tem um professor falando sempre só em inglês, de acordo com o nível que tu tá. E aí a aula é sobre aquele tema pré-definido. Tu já entra sabendo sobre o que é a aula. Então tu pode assistir exatamente a aula que tu tem interesse em assistir. Aí é que nem a aula mesmo. O professor explica todo o assunto e tem a interação total dos alunos. Por voz. Tem um esqueminha lá de tu clicar, levantar a mão para falar. Então tu chama a atenção do professor que tu quer falar alguma coisa. Então tu pode tirar tuas dúvidas com o professor. Então é uma aula bem interativa. Tem a participação total de todos os alunos. E não são salas de aula muito cheias. Normalmente tem 5, 10 pessoas, às vezes até menos, dependendo do horário. E essas pessoas que estão na sala contigo estão no mesmo nível que tu tá. Ou seja, tu não precisa ter vergonha de errar, porque elas também estão errando no mesmo nível. Então vocês estão aprendendo juntos. No final do mês que vem eu vou dar mais dicas da English Town. Então agora eu vou dar umas dicas de inglês para vocês que eu aprendi na English Town. E vou fazer assim toda essa série de vídeos. No final do vídeo eu dou alguma dica de inglês que eu aprendi no curso deles, beleza? Vamos lá! Hoje o que eu vou fazer é dar dicas para você que está começando a aprender inglês. São dicas que te auxiliam a aprender mais fácil o inglês. E ó, você sabe como é difícil para mim aprender o inglês, como foi difícil. E essas dicas me auxiliaram muito. Então vamos lá. Escrever. Tudo que tu aprender no dia, por exemplo, hoje a gente aprendeu sobre família. Papai, mamãe, titio, titia. Escreva sobre isso. Escreva mini frases utilizando papai, a mamãe, titia. Formule frases, escreva as frases. Escreva uma mini historinha incluindo tudo que tu aprendeu. Todo o tema que tu aprendeu no dia. Com o vocabulário basicão mesmo. Não tem menor problema de ser eu sou papai, tenho filho, sabe? Basicão. Mas desde que tu escreva e fique alimentando o teu cérebro com essa escrita. Que você saiba o que você está escrevendo certinho. Dica 2. Atuar. Tudo que tu for fazer no teu dia a dia, tenta transformar em inglês na tua cabeça. Então se tu vai cozinhar fritar um ovo frito. Fazer um ovo frito. Se tu vai fazer um ovo frito, pensa na tua cabeça em inglês o que tu tá fazendo, pegando a frigideira. Mesmo que tu não saiba ainda algumas palavras, tenta formar aquela frase. Então se tu vai
tomar um banho, tenta já pensar na tua cabeça em inglês o que tu está fazendo. Isso me ajudou muito. Eu estou começando a pensar muito mais tudo em inglês graças a essa dica. Então qualquer coisa que eu... de repente eu não sei, de repente eu vou pegar a escumadeira para tirar o ovo. Eu não sei como é que é escumadeira em inglês. Não sei até hoje, por sinal. Eu não sei formular a frase, eu não sei ligar. Tenta saber o verbo, se você sabe aquele verbo em inglês, se você sabe aquele substantivo em inglês. E se é algo que te encuca, para e vai lá e procura a palavra. Aí vem a parte da escumadeira que eu tô falando, mais ou menos o que eu tava dizendo da escumadeira. Eu não sei como é que é uma escumadeira em inglês. Procura! Para um pouquinho se tu tem tempo, ou se tu não tem tempo nesse momento que tu tá fritando o ovo para não queimar o ovo, vai logo em seguida e vê o que é uma escumadeira, para a próxima vez que tu for fritar um ovo, tu saber formular essa frase inteira sabendo o que é uma escumadeira. 3. Observação. Procura as palavras que tu tá estudando no curso de inglês que tu tá atualmente, em músicas, na TV. Procura localizar tudo isso que tu tá aprendendo em outros diálogos, não só da própria aula particular que tu tá tendo. Escutando uma música, vendo um filme, entende? Se tu pegou aquela palavrinha nova que tu aprendeu, tenta captar ela num filme. Isso também vai melhorar muito mais a tua audição, a tua percepção da palavra e saber a pronúncia dela mais certinha. Para não ficar muito longo o vídeo, essas são as 3 primeiras dicas que eu estou dando de inglês. Todo final do vídeo eu vou dar umas diquinhas de inglês que eu estou aprendendo com a English Town. Eu vou compartilhar com vocês. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.